Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Cumprimentar os membros do júri, cumprimentar na pessoa da professora Sandra Soares, todos eles. E eu iria então passar a partilhar o meu ecrã. Penso que conseguem ver. Sim. Bem, então iria dar início então à minha apresentação. Portanto, aquilo que eu vou apresentar é, no fundo, as estratégias que foram implementadas no ano letivo passado. Portanto, combinaram hands-on learning com team-based learning. Fazendo aqui uma breve apresentação daquilo que vou apresentar. Portanto, irei começar pelo enquadramento, depois o contexto da prática pedagógica, nomeadamente a unidade curricular onde foi implementada, a metodologia que foi usada, apresentar alguns resultados e depois algumas notas finais, certamente serão também um mote para a discussão. O enquadramento, portanto, eu sou docente da área das engenharias e, portanto, os licenciados em engenharia, hoje em dia, têm um conjunto de desafios pela frente que estão à vista de todos. E, portanto, temos que os formar, dotando-os de conhecimentos e competências técnicas adequadas, mas não só. Temos que os preparar também com um conjunto de competências transversais e também uma questão cada vez mais relevante, que é a própria literacia digital. E, portanto, os modelos que nós temos, que devemos utilizar no ensino de engenharia devem também fomentar uma aprendizagem ativa, uma vez que eles, ao longo da vida, vão também necessitar de fazer recaustagem, digamos assim, dos seus conhecimentos e, portanto, se os treinarmos nesta fase, tudo será mais simples. E, por outro lado, também atingir um conjunto de objetivos, nomeadamente uma aprendizagem mais profunda e também competências de ordem superior e algo fundamental em engenharia, que é o pensamento crítico, tomar decisões de forma fundamentada. E, portanto, aqui o principal objetivo foi promover uma aprendizagem mais profunda, no caso concreto, conceitos fundamentais da mecânica do solo. Portanto, a unidade curricular é uma unidade curricular de licenciatura, está no terceiro ano, primeiro semestre, da licenciatura em Engenharia Civil. O curso de Engenharia Civil é um curso, devido às ordens profissionais, que tem de alguma forma continuidade e, portanto, isto são assuntos que servem de base depois a unidades curriculares com outro tipo de exigência que são lecionadas no mestrado. E isto foi, esta unidade curricular teve um grupo de estudantes relativamente restrito, 21 estudantes, sendo que 3 deles eram Erasmus. Em termos de ECTS, a nossa carga de trabalho corresponde a 6 ECTS. Esta unidade curricular será certamente conhecida de muitos dos membros do júri, portanto, está aqui o percurso desta unidade curricular desde o processo de Bolonha, foi onde tudo isto foi disputado, portanto, tem sido colocadas camadas em termos de estratégias, começou tudo com o Project-Based Learning, com 2 modelos distintos, depois incorporamos exercícios guiados, feedback, flipped learning na altura da pandemia, e agora mais uma camada, e é esta que eu vos queria falar, que é o hands-on com o team-based learning. Isto não se faz sozinho e, portanto, é uma equipa, estou cá eu só, por razões que alguns de vocês conhecem, mas sou eu e a professora Margarida Pinho Lopes que temos vindo a desenvolver todo este trabalho. Então, no caso que trago aqui, portanto, combina basicamente 2 estratégias distintas. Uma primeira, que podemos chamar em português aprendizagem mãos na massa, e, portanto, fazer aqui um conjunto de experiências que os estudantes desenrolam logo no início da aula e que depois servem para, no fundo, um segundo momento, que será então o Team-Based Learning, que irei descrever mais daqui a pouco. Este hands-on learning foi feito neste primeiro ano, nesta primeira experiência. Nós tivemos 2 ambientes distintos. A primeira experiência, a primeira sessão, foi feita no laboratório do Departamento de Engenharia Civil, portanto, usando alguns modelos físicos simples para a sua implementação. Os resultados foram obtidos e depois serviram, então, para a implementação do Team-Based Learning, que tivemos a sorte de poder utilizar o SALT, portanto, o Espaço de Aprendizagem e Ensinos Ativos, que nos permitiu, então, implementar este Team-Based Learning. O Team-Based Learning segue o modelo clássico, portanto, aqui a grande diferença é o momento 1, que serve, no fundo, de mote para o questionário individual, portanto, começamos no momento 2 com o questionário individual que foi implementado usando ferramentas informáticas, portanto, implementamos todo o questionário de forma digital usando o Forms da Microsoft.
Depois, os estudantes passaram a trabalhar em pequenos grupos e, portanto, articularem as suas respostas de modo a chegarem a uma resposta consensual e, finalmente, a questão de feedback, que é fundamental, discussão em grande grupo, no fundo, para lhes dar feedback, perceberem onde tinham acertado, onde tinham errado, o porquê, e, portanto, toda esta discussão foi realizada, então, neste último momento. Como é que avaliamos a transformação e o impacto destas duas estratégias combinadas? Usamos basicamente duas estratégias. Uma primeira que foi analisar as respostas aos questionários que os estudantes fizeram no TBL, e, portanto, o questionário individual e depois o questionário em equipa, uma vez que tínhamos todo o processo informatizado, digamos assim, foi relativamente fácil de fazer esse tratamento. E depois, para perceber e recolher as percepções dos estudantes, usamos um questionário bastante simples, que já temos vindo a usar noutros momentos, que consistiu então neste inquérito aos estudantes do Stop, Start e Carry On, em que se fizeram 3 perguntas muito simples: o que é que eles gostavam, o que é que eles gostam, o que é que eles não gostam e o que é que está bem e pode continuar. Analisando os resultados, na primeira dimensão, a análise comparativa das respostas, tem aqui uma análise por estudante e depois uma análise por grupo. Aqui o questionário por inteiro, portanto, o questionário estava dividido em 3 secções. Eu apresento-vos aqui os resultados apenas da sessão A. Também temos disponíveis os resultados da sessão B, mas não estão aqui apresentados por questões de tempo. E, portanto, aquilo que se nota é que os estudantes, quando responderam no questionário individual, a sua taxa de acerto foi muitíssimo mais baixa do que a taxa de acerto quando se foi analisar o questionário em grupo. Portanto, olhando para o gráfico da direita e considerando todos os elementos do grupo, isso fica bem notório. Fizemos depois uma análise mais fina, uma vez que notamos que na secção 3 havia ali algumas diferenças significativas, olhando só para a secção 1 e a secção 2, e o comportamento foi basicamente o mesmo. Portanto, aquilo que se consegue constatar da análise destes resultados é que os estudantes conseguiram melhorar a sua taxa de acerto e, portanto, o trabalho foi feito entre os pares, resultou numa melhoria da sua performance. Por outro lado, as percepções foram então recolhidas com o inquérito Stop, Start e Carry On. Tem aqui os resultados analisados das 2 sessões e, portanto, aquilo que se destaca desta análise é que os estudantes, digamos, estão satisfeitos. Portanto, não apontaram nada de relevante que gostassem que separasse. Aqui um pequeno apontamento só relativamente à documentação. O START, aquilo que eles destacam, mais aulas no salto, e, portanto, o ambiente de ensino-aprendizagem foi importante. Isso refletiu-se também no Carry On, e, portanto, eles destacaram a dinâmica e a interação da turma e também algo que fomos conseguindo e temos vindo a conseguir ao longo dos anos, que é a diversidade de estratégias de aprendizagem que permitem depois uma aprendizagem mais personalizada. Portanto, destaco aqui um conjunto de notas finais. Portanto, este modelo revelou-se adequado para promover a aprendizagem ativa. Isto ficou refletido na melhoria do desempenho quando analisamos os resultados dos questionários do TBL. Também a receptividade dos estudantes foi muitíssimo boa. Eles gostaram mesmo de fazer estas sessões. Portanto, muitos estudantes, isso ficou patente no inquérito, gostaram de tudo e não apontaram nenhuma melhoria. A principal melhoria foi mesmo mais aulas no salto. E, portanto, estes espaços são, sem dúvida, uma mais-valia para todo o processo de ensino-aprendizagem. Para continuar, dinâmica e interação na sala de aula, entre os pares e com os próprios docentes, e também eles destacaram a diversidade de estratégias. As discussões da TBL, eu gostaria também de referir isto. Quer no pequeno, quer no grande grupo, promoveram também o desenvolvimento de algumas competências transversais, nomeadamente competências de argumentação. E isso é engraçado de ver, porque muitos estudantes tentam convencer os colegas de respostas erradas. E, portanto, esse diálogo é bastante interessante. E, portanto, o próprio pensamento crítico também é valorizado aqui. A melhorar, isto não é perfeito, como é óbvio, e, portanto, nem todos os estudantes se envolvem com o mesmo nível na estratégia, portanto, há aqui um trabalho que é necessário fazer, isto depois compromete as próprias sessões. Há aqui uma outra questão que eu não falei ainda, que é a preparação dos estudantes para as sessões, muitas vezes não é da forma como nós gostaríamos que fosse. A questão dos tempos também é muito importante,
porque é fundamental para que isto corra bem, termos tempos bem definidos que permitam aos estudantes desempenhar todas as tarefas, e, portanto, exige aqui um processo de calibração. A prática pedagógica revelou-se robusta, polivalente, portanto, podemos fazer isto com meios informáticos, mas não se tivermos, também conseguimos resolver com papel e lápis, digamos assim. E, portanto, a combinação destas duas estratégias pode, na nossa ótica, na minha ótica em particular, aumentar o envolvimento dos estudantes e promover uma aprendizagem mais profunda e desenvolver também competências transversais. Uma última nota, porque o meu tempo já se esgotou, eu acho que é muito relevante e quero aproveitar o facto de ter este tempo de antena. É importante comunicar as nossas práticas e, portanto, mostro aqui já algum trabalho que fizemos de disseminação. O artigo, a comunicação da esquerda já foi apresentada e temos já uma outra submetida sobre estas experiências que realizámos no ano letivo passado. Muito obrigado pela atenção.